Primeiro, aqui eu cito, cumprir o preceito da academia, de uma história do seu nascimento a partir da Revolução Francesa. Fecha aspas, porque ele. Aqui mais para frente, identificou. O que ele identificou? A duplicação de todos os elementos em entidades civis e estatais. Fecha aspas. Depois de perceber a importância do Estado, abre aspas, representativo constitucional, que é o Estado representativo democrático, fecha aspas, e da, abre aspas, divisão de poderes, indicou que o poder executivo era o grande, abre aspas, centralizador, fecha aspas, e conjuntamente das, abre aspas, decisões políticas, fecha aspas. Isso está em Marx e Engels, Ópera Completa, volume 4, reunido, Roma, 1972, página 659. Pois bem, então nesse momento, ele vai tentar compreender por que a classe trabalhadora foi derrotada. Olha, se até então nós tínhamos uma sociedade de massa e viemos ter uma sociedade civil organizada, final do século XIX, e aí você tem alguns textos importantes para vocês. O texto de Hegel, Filosofia do Direito. O que o Hegel vai fazer? O Hegel vai ser os primeiros teóricos a colocar a questão: vivemos numa sociedade burguesa. Primeiro teórico, lá na Filosofia do Direito. O que é a sociedade burguesa? A sociedade burguesa é a sociedade que tem o domínio do capital e do trabalho. A sociedade burguesa é a sociedade capitalista que tem duas pontas. Uma que concentra e outra que é uma plebe enorme que está aí e do qual o Estado alemão não tem condição de resolver esse pessoal, não. O Hegel já se colocava isso na filosofia do direito. O que o Hegel vai dizer? É importante que nós expandimos fora. E que o Rousseau, o Hobbes, mais um pouquinho atrás, também vai dizer: olha, como é que nós vamos dar comida para toda essa moçada aí? O Hobbes encontrou uma forma mais prática, porque o Hobbes diz isso: o governo inglês precisa pegar essa moçada aqui e levar para as colônias. Leva essa moçada aqui que não está fazendo nada, para as colônias. E o Hegel, ele vai mais ou menos na mesma rabeira. Ele vai dizer que nós temos que expandir, sair da Alemanha e trazer, riqueza para cá, para poder dar comida para essa moçada aí. Primeiro, o Marx, como um bom leitor de Hegel, ele vai dizer: o Hegel não está tão certo, não. Mas nós podemos pegar alguma coisa do Hegel, porque essa relação aí da plebe e da riqueza é uma relação importante, porque é a expressão do capitalismo. Portanto, embora o Hegel sendo idealista e colocando que quanto mais ideias nós teremos, mais nós podemos transformar o capital, mas o Marx vai colocar isso no seu verdadeiro lugar, ou seja, a dialética é um homem com o pé no chão. Esse homem que está com o pé no chão, ele é explorado pela essa relação da sociabilidade capitalista. Então o Marx vai inverter a coisa, que o Marx vai, nos primeiros estudos dele, ele já coloca alguma questão que vai se confrontar com o Hegel. E posteriormente, em 1859, quando ele escreve o Capital, aí então a coisa é crítica mesmo sobre o modelo hegeliano. Bom, em que consiste essa crítica? Primeiro que o Hegel vai potencializar uma visão do Estado, como o Estado sendo a expressão da razão divina aqui na Terra, e por conseguinte nós devemos caminhar dentro dessa estrutura que o Estado vai definindo, dentro dessas relações que ele vai pautando, dentro dessa institucionalidade burguesa que está aí, porque aí então nós conseguimos o caminho da salvação. O Marx vai dizer exatamente o contrário.
Sociedade burguesa, sim, mas sociedade burguesa que nós vamos ver pelo ponto de vista como essa sociedade organiza a economia política, que o rei não quer entrar na discussão. Então, o que é a sociedade civil? A sociedade civil é um lugar onde o indivíduo, as corporações, organizam suas formas de poder sobreviver. Aí o Marx vai dizer, essa sociedade é marcada por uma relação, né? Capital e trabalho. Todo o capital é o grande concentrador, né? E o trabalho aparece como forma de acumular, né? O capitalista tira o surto do trabalhador para aumentar o processo produtivo. E isso depois, é claro, quando vai na manufatura, quando vai no primeiro processo de industrialização, né? Como é que isso vai se estruturando dentro da cadeia do trabalhador? Sempre, né? O trabalhador continua sendo sugado. Então, quanto mais aumenta as forças produtivas, mais aumenta as tecnologias, mais o trabalhador é sugado. Olha, meu Deus do céu, mas não seria o momento agora que a gente está numa situação confortável, melhor? Com todo esse avanço, dessa parafernália que nós temos? Não, o trabalhador é mais sugado ainda. E o trabalhador tem que trabalhar mais para poder sobreviver. Que negócio complicado. Aí o Marx vai então fazer essa análise, essa reflexão, mostrando como que o trabalhador ele é desqualificado em virtude da máquina que é a qualificada. E por isso, então, nós precisamos ter minimamente um trabalhador que saiba pensar, saiba compreender, saiba conhecer. O Gramsci apreende essa concepção, ele traz para dentro essa concepção. Qual seja essa concepção? Né? Essa concepção dialética entre o trabalho e o capital, que ela vai se instituindo em patamares superiores. Aí o Gramsci na cadeia, então, ele fala, bom, essa sociedade civil avançou sim. Avançou. Nós saímos daquele estágio de uma sociedade de massa e nós estamos num estágio de uma sociedade organizada, dos quais nem o Hegel, um pouco mais ou mais, puderam pensar. Por quê? Porque lá em Hegel não havia ainda, né, os partidos políticos e não havia ainda os sindicatos. Aqui em Marx já havia. Os primeiros partidos socialistas começam em 1879, por aí. Nós vamos ver quando chega isso no Brasil. Nós vamos ver, por exemplo, quando chega o Partido Comunista no Brasil. Então, o que é? Forma de fazer enfrentamento. Forma de fazer enfrentamento e dizer, olha, basta, para com isso. Não é bem assim. Espera lá, temos outras coisas. Então, quem vai fazer isso vai ser, né, de fato, né, o materialismo. Essa visão que vem de baixo vai sendo construída na prática, no dia a dia, na forma de vida desses trabalhadores. E aquele movimento de enfrentamento, né, da revolução permanente, ele ficou escanteado, em virtude de que agora nós temos um Estado que parece ser um Estado protetor. O Estado que é o garante. Ele garante a subsistência dos indivíduos. Esse Estado vai se ramificar através das suas instituições, através das suas organizações. Esse Estado, né, ele passa a ser um elemento da superestrutura que tem um papel extremamente importante, né, no dinamismo da estrutura produtiva capitalista. Porque precisa, porque caso contrário, nós nos matamos um no outro. Aí o Estado vai colocando limites, vai, né, definindo as coisas. E olha, isso avançou muito na Itália. Isso avançou muito, né? Essa sociedade que saiu de uma sociedade de massa, entrou numa sociedade civil organizada, né? Agora ela passa a ter, né, direitos, passa a ter deveres, né? E fala assim, cidadania. Olha o Gramsci na cadeia, então, ele fala, é preciso fazer um trabalho eterno. Preciso fazer um trabalho para sempre. É preciso fazer um trabalho de elementos para que a classe trabalhadora possa refletir sobre isso. Porque a classe trabalhadora perdeu. Porque a classe trabalhadora foi derrotada pelo fascismo. Então nós vamos ver que os cadernos de Cárcere é um conjunto de escritos
que aborda 28 cadernos, que aborda desde da preocupação com a educação do jovem, passando pela compreensão da cultura italiana, chegando a descrever, compreender, analisar o Estado liberal italiano e fazendo a crítica ao materialismo histórico e dialético, sem perder o pé em Marx, mas dialogando, sobretudo, com quem? Dialogando, sobretudo, com os liberais, Gentile, Croce, Hegel, e aí ele vai pegar um montinho de coisinhas pequeninas, se você tiver curiosidade para ver, alguns filósofos na época, e vai pegar os seus companheiros de partido, Gabriel, Terracini, Coutinho, etc. E ele vai fazer, inclusive, a crítica ao modelo que estava sendo desenvolvido na Rússia. Não explicitamente, porque ele estava sob o júdice, uma coisa na cabeça dele, que era o poder do marxismo-leninismo, que controlava, e na cadeia, por esse período, então ele vai refletir fundamentalmente a necessidade de compreender a história da cultura italiana. Se nós não compreendemos a história da cultura italiana, nós não vamos saber da direção. Se não compreendemos a dinâmica da vida dos italianos, nós não conseguimos dar direção. O que isso quer dizer? Primeiro, isso quer dizer o seguinte: não é possível pegar a compreensão do materialismo histórico dialético, como pretendia a visão da Segunda e da Terceira Internacional, e implantar nessa realidade aqui. Aqui ele já tem uma polêmica com os companheiros do partido dele. Não é possível fazer isso. Se nós pegarmos o materialismo histórico dialético, como está pensando Segunda e Terceira Internacional, aplicar a essa realidade, nós vamos engessar essa realidade. E nós não vamos conseguir chegar àquilo que nós queremos, que é uma sociedade regulada, que é uma sociedade superior. Então aqui tem um deslocamento da visão dogmática, da visão mecânica que os partidos comunistas, ou que a Internacional, pretendiam colocar na realidade. Por quê? Exatamente porque a Internacional compreendia que é suficiente que o desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais complexifique, aprofunda as contradições internas do capitalismo, e isso é suficiente para fazer avançar o processo de revolução. Engano. E aí, qual é a tática da Segunda e da Terceira Internacional? A tática da Segunda e Terceira Internacional é, então, culpar o lugar. Você é liberal? Você é liberal, tá bom, você defende a liberdade? Estou com você. Mas eu não perguntava para ele: e como é que vai ficar a igualdade? E se eu perguntasse para ele como é que vai ficar a igualdade, aí ele dizia para mim: companheiro, a natureza humana é instituída naturalmente, o homem nasce livre e iguais perante todos. E esse nascer livre e iguais perante todos permite que todos nós temos condições naturais